Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Primeira palestra aí do Programa de Residência em Dados do Serratec, parceria com o Senac. Estamos muito felizes aqui de encontrá-los, começando essa jornada aí de conteúdo complementar. E esse conteúdo é fundamental porque ele alinha vocês com o mercado de trabalho, vocês conhecem e começam a compartilhar essa jornada com parceiros incríveis, pessoas que se dedicam ao desenvolvimento de vocês sem nada em troca, são todos voluntários. E entre eles a gente tem aqui hoje a Juliana, super parceira, né? Está sempre nos ajudando aí nessa jornada de desenvolvimento dos alunos. A Juliana, ela é pedagoga, mestranda em Administração e Desenvolvimento Empresarial, com especialização em Gestão de Pessoas, Planejamento, Implementação e Gestão de EAD e Psicopedagogia Clínica e Institucional. A Juliana ela tem 15 anos de experiência na área de recursos humanos e hoje ela encontra-se como gestora da área de gente e gestão da empresa NEC. A NEC é uma das empresas do parque, é uma das empresas que está investindo aí junto com outras no programa de residência de dados, é uma das empresas que vai propor projeto para vocês no final. Então, como a gente disse lá na aula inaugural, esses parceiros acompanham vocês ao longo de toda a jornada, né? A gente vai alimentando eles de informações do desenvolvimento de vocês, eles vêm para cá, trazem conhecimento deles, trocam, conhecem um pouquinho de vocês. Então, hoje a gente vai receber a Juliana aqui. Ju, muito obrigada por mais uma vez você dedicar um sábado especial a todos nós, porque eu também aprendo, sempre aprendo. Obrigada por você estar aqui doando tudo aquilo que você estuda, tudo que você aprende para ajudar a gente aí na nossa jornada. Obrigada. Eu que agradeço, Cecília, Arthur, bom dia a todos. Bom dia. Espero que todos aí estejam, todos e todas, né? Que eu já vi uma moça que já falou aí, é legal ver mulher, né? Isso eu fico bastante feliz dentro do grupo. Espero que todos estejam chegando aí bastante animados, né? Porque eu estou super animada em poder falar um pouquinho sobre um tema que eu sou apaixonada e que eu espero que no final possa contribuir aí com algumas reflexões com vocês e que também todo esse conteúdo que a gente vai falar um pouquinho possa contribuir na jornada de aprendizado ao longo da residência, tá? Então, sem mais delongas, eu vou já projetar aqui a apresentação. Eu acho que eu estou fazendo alguma coisa errada, eu vou ter que pedir ajuda aos universitários aqui. Não, no share? Está mutada, sim. Peraí, Ju, que eu vou te dar um corroxo aqui. Acho que a gente não viu isso. Passa para mim também, Cecília. O meu Tá. caiu aqui. E aí, gente, eu não tô chorando, tá? Entrou maquiagem no meu olho e aí tá toda hora, né? Porque de repente vocês vão ver que eu fiquei emocionada aqui com a Cecília me apresentando, não é? Vou começar a falar, vou ter que tá ardendo o olho. Eu falei, ai, gente. Ju, vê se agora você consegue compartilhar. Agora sim. Tá aparecendo para vocês, pessoal? Sim. Sim. Maravilha. Deixa eu colocar aqui para apresentar. Vou colocar vocês aqui para o cantinho. Opa, tô andando com o negócio aqui. Bom, então o tema hoje, pessoal, é sobre cultura de aprendizagem, né? Então, como que a gente pode potencializar a nossa forma de aprender, o que tem tudo a ver, né, com cada um de vocês que está iniciando essa jornada aí de estudo, né? A Cecília falou, né, sobre trazer, né, um pouquinho do que eu estou estudando, né, enfim, do que eu estou aprendendo. Eu sou uma eterna aprendiz, né? Então aí vocês vão entender ao longo da nossa conversa o que isso significa e como isso tem relação com a temática da cultura de aprendizagem, né? Como essa forma de aprender ela vem se transformando ao longo dos anos. Então, o que que eu espero, né, para a gente começar e dar o nosso start, que no final a gente tenha aí a oportunidade de falar e de refletir sobre
o que que é para você a cultura de aprendizagem. Então, agora eu gostaria que vocês fizessem essa reflexão. Nunca ouvi falar, já ouvi falar o que que é. Você já ouviu falar em lifelong learning, né? Então, é um tema que tem sido bastante explorado, mas de repente algum de vocês ainda não tem ouvido falar, então não precisem me responder agora não, tá? É só para que você provocar essas reflexões. E como que você estuda atualmente? Como é a sua rotina de estudo? Tem alguma estratégia? Ou você vai naquele lema do Zeca Pagodinho e deixa a vida me levar e vou estudando? Como é que, né? A gestão do tempo, ela é um desafio para você? De forma geral e na forma também que você explora o seu estudo, o seu aprendizado, né? Então, essas são as primeiras provocativas que eu faço aqui, os primeiros convites para reflexão, e aí mais para o finalzinho a gente vai abrir um espaço para perguntas e aí a gente vai trocar e interagir, tá? Então, ao final aqui da palestra, o que que a gente espera, né? O que que eu espero? Que vocês tenham conhecido um pouco sobre cultura de aprendizagem, que vocês tenham conhecido também um pouco mais sobre o conceito de lifelong learning, né? De aprendizado ao longo da vida, e como que ela pode contribuir muito no seu desenvolvimento pessoal e profissional. Conhecido novas técnicas de aprendizado, né? Eu vou trazer as principais, algumas, de repente, vocês já conhecem, a gente vai revisitar, é sempre importante. Outras podem ser novidades também, né? Enfim, conhecido também sobre como usar de maneira assertiva a gestão do tempo, que é muito importante para a nossa vida e, com certeza, para o nosso aprendizado também, né? Porque a gente precisa de estratégia para a gente potencializar, porque o tempo ele só tem 24 horas. Por mais que a gente queira que ele tenha 48, 35, não é possível. Então, como que a gente simplifica a nossa vida, organiza com estratégia para aproveitar ao máximo, com qualidade, sem pirar, sem surtar, tá bom? Vamos lá, então. Então, vamos começar a falar sobre aprendizagem, que é um tema que eu sou apaixonada. Como a Cecília trouxe, a minha formação, ela está muito relacionada a desenvolvimento humano e educação. Então, a primeira vez que eu fui fazer essa apresentação, em que eu fui montar essa bio, né, da minha formação acadêmica, que eu olhei, quando a gente escreve, né, a gente começa a olhar, eu falei, caramba, realmente o desenvolvimento humano, a educação, ela se fez presente em toda a minha trajetória acadêmica, tá? Mesmo migrando de sala de aula para um ambiente organizacional, a minha paixão sempre esteve relacionada com a parte de desenvolvimento humano, a parte de capacitação, enfim, então para mim é muito especial falar sobre esse tema. Aqui eu apresento para vocês uma pessoa que é hoje a referência no Brasil, quando a gente fala de cultura de aprendizagem, de lifelong learning, de aprendizado autodirigido, que é o Conrado, e aí eu travo a língua aí, tá, gente? Schiller, o sobrenome dele. E aí ele brinca que o pessoal chama ele de Conrado Schilofane, é difícil acertar o sobrenome. Eu tive a honra, pessoal, de estudar com o Conrado há alguns anos atrás, numa formação na época ele ainda não tinha a consultoria dele, ele trabalhava numa empresa de educação. Na minha experiência anterior, né, eu tive muito envolvida na implementação de uma universidade corporativa e o sistema que apoiava nessa universidade corporativa era a empresa onde o Conrado atuava e ele estava dando uma certificação internacional de 6 disciplinas, que é um método de treinamento, né, nas organizações, para que a gente consiga aproveitar todo o suprassumo, trazer o resultado de fato para o negócio, e é baseado muito no conceito do Kirkpatrick, que foi um dos percussores da área de treinamento e desenvolvimento. Então, foi muito interessante conhecê-lo, foi maravilhoso, porque ele é uma pessoa que ele não, no nascedouro dele não é em educação, mas ele começa a se envolver com essa parte, ele faz mestrado em criatividade, depois ele vai fazer um doutorado em psicologia da aprendizagem, e ali ele se descobre muito apaixonado pelo conceito, né? Ele descobre o lifelong learning, aprendizagem autodirigida, então ele trabalha muito nessa linha, e eu sou muito fã, né, desse autor. Ele traz uma citação, né, do que é aprendizado para ele, né? Aprendizado para ele é uma explicitação do conhecimento por meio de uma performance melhorada. Então, uma vez que eu aprendo um conceito novo e que eu consigo fazer esse movimento, né, seja através de uma performance melhorada ou através de uma mudança mesmo no nosso modelo mental.
Isso é aprendizado para o Conrado. Nesse sentido, o ator principal, ele é o aprendiz, tá? Quando a gente fala em educação, a gente precisa, a gente parte de um pressuposto de que no processo de educação eu preciso de alguém para ajudar, para que eu possa aprender, né? Ele está muito relacionado ao nosso processo formal de educação. O ator principal é o educador, nesse contexto. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês? Um novo olhar. Eu não estou dizendo aqui, nem o Conrado, que a educação formal, que o processo de educação, ele não é importante, ele é fundamental. Mas quando a gente fala já de uma perspectiva, né, de um ensino de adultos, esse processo de aprendizado, e mais adiante eu vou falar sobre o mercado de trabalho, quais são as habilidades que estão sendo demandadas pelos profissionais, o avanço da tecnologia, profissões que vão se extinguir para dar espaço a novas profissões, né, a novas posições, ter a habilidade de aprender a aprender vai ser fundamental. Tá? Então, entender o que é esse processo de aprendizagem, ele vai ser muito importante. Entender que a gente pode e deve ser o protagonista do nosso processo de aprendizado, tá? Então, esse convite que eu faço aqui. Falei para vocês que o aprendizado, né, dentro da organização, ele é um aprendizado de quê? De adultos, né? Então, a minha formação base foi em pedagogia. Pedagogia significa ensino de crianças, né? Muito embora eu tenha saído com uma especialização da universidade voltada para a pedagogia empresarial, para se falar em pedagogia empresarial, a gente tem que entender que existe uma ciência que estuda o ensino de adultos, né, que é a andragogia. E aí eu apresento um outro autor para vocês, que em 1960 traz esses princípios do ensino de adulto, né? Então, lá atrás ele diz, olha, a forma de aprender do adulto, ela não é a mesma forma de aprender da criança. Então, quando a gente se torna adolescente, adulto, entender que a gente vai ter motivações, a gente vai ter princípios diferentes para aprender, é importante. Tá? Então, aqui eu apresento o Michael Knowles, né, que é considerado o pai da andragogia. Ele traz 7 princípios da aprendizagem de adultos. Né? O primeiro princípio, ele vai trazer a necessidade do aprendiz, né, de saber. Então, eu preciso entender o que, por que e como. Tem que fazer sentido para mim. Se eu não entender que aquele conteúdo, que aquele conhecimento vai fazer sentido para mim, muito provavelmente eu não vou dar a atenção devida, o processo de aprendizado não vai conseguir acontecer de maneira exitosa. Tá? O autoconceito do aprendiz, né? Aqui a gente fala muito, tem muita relação com o Conrado, que é a autonomia no processo de aprendizagem, né? O processo de aprendizagem autodirigido. O que é esse processo de aprendizagem autodirigido? Eu escolho o que eu quero aprender, né? A partir do que eu entendo que faça sentido para mim, tá? Então se conecta com o primeiro princípio. A experiência anterior do aprendiz, né, o terceiro princípio, vocês vão perceber que tudo se conecta. Né? Então, está muito relacionado aos nossos modelos mentais, ao que a gente já traz de bagagem, né, o que a gente já traz de experiência prévia, e como que aquilo se conecta, aquele conteúdo novo vai se conectar com aquela experiência prévia que eu tenho. A prontidão para aprender é o quarto princípio, de acordo com o Knowles, né? Então, ele está muito relacionado a tarefa, o desenvolvimento. Uma vez que eu entendi que aquilo é importante para mim, qual a aplicabilidade desse conteúdo na minha vida, tá? Na minha vida profissional, na minha vida pessoal, né? A gente fala sempre que não dá para separar a Juliana, esposa do Bruno, mãe da Bia, da Júlia e da Alice, e a Juliana, profissional, gestora de gente de gestão na NEC. É uma coisa só, né? Então, a prontidão para aprender, ela vai se aplicar em várias esferas, até porque a gente não aprende só na empresa, e a gente vai falar bastante sobre isso. Orientação para aprendizagem é aquele processo, né, em que a aprendizagem ela é experienciada através de um problema. Então, quando eu aprendo, né, ela me auxilia, aquele conteúdo, aquele aprendizado, a resolver problemas no meu trabalho, a resolver problemas na minha vida, né? Então, tem que ter relação com aquilo que eu estou vivendo.
Percebam que os princípios estão conectados, né? Tem que ter aplicabilidade, eu tenho que entender que aquilo é importante para mim, né? Tem relação também, conexão com as minhas experiências prévias, e também consigo resolver problemas através desse conteúdo novo. Aí lembra da citação do Conrado acerca do que é aprendizado, né? Então, é explicitar o conhecimento através de uma performance melhorada. Motivação para aprender. A motivação é algo intrínseca, né? Então, é como que a gente se motiva, né? Através de recompensa pessoal. Então, por isso que cresce muito o conceito de gamificação dentro do processo de aprendizado nas organizações, tá? Porque é baseado nisso, né? Eu vou aprendendo, vou desenvolvendo as trilhas, e à medida que eu vou desenvolvendo aquelas trilhas, eu vou ganhando pontos, e aí cada empresa vai determinar como que vai ser essa gamificação, ganhando pontos até que chega, ou moedas, até que chega um determinado período, eu posso trocar, né, por produtos, por, enfim, e aí cada empresa vai determinar como é que vai ser essa recompensa, tá? Então, é bastante importante a gente entender isso, e o Noyes, ele ainda vai segmentar esses processos, né? Então, ele coloca aqui o crescimento institucional, né, como como se fosse uma cebola, né, uma primeira casca, depois as diferenças relacionadas ao tema, né? Então, não dá para a gente pensar num processo de desenvolvimento do colaborador, do profissional, sem a gente considerar esses princípios como norteadores, tá? Isso vale tanto para a empresa, mas muito também para a gente, né? Que a gente vai falar muito do autoconhecimento, como que a gente se torna um aprendiz, né? Um aprendiz ou uma pessoa que vai estar direcionada sempre a esse aprendizado ao longo da vida, tá bom? Aqui, o Conrado, ele em 21 lançou esse livro, que é maravilhoso, e é um livro bastante com uma linguagem muito simples de leitura, não é só para profissionais de treinamento e desenvolvimento, profissionais de RH, é para todo mundo, né? Como que você se torna um lifelong learning, que é um aprendiz ao longo da vida, tá? Então, esse livro foi baseado em muitos anos de pesquisa, né, do Conrado, não só do dia a dia do trabalho dele, mas tem muito da academia também, muito do ambiente acadêmico. Então, alguns insights que ele traz no livro é que todos nós somos capazes de aprender. Tá? Existem muitas fontes de aprendizado. Não é só o aprendizado que a gente recebe dentro da instituição, seja ela escolar, seja ela do ambiente corporativo. A gente aprende de diferentes maneiras. A gente aprende por meio de uma palestra, a gente aprende por meio de um podcast, por meio de um livro, por meio de uma troca, uma conversa com um colega num cafezinho, no corredor, né? A gente aprende com um mentor, uma pessoa que é mais experiente naquele segmento que a gente está atuando e que vai nos apoiar, que vai trocar. Tá? Então, a gente aprende de diferente, bebe de diferentes fontes. Uma coisa muito importante nesse processo é a disciplina, para que a gente consiga ter um processo de aprendizado positivo, a gente precisa criar disciplinas, porque hoje, com a quantidade de fontes de informações e de recursos tecnológicos que tiram o nosso foco, se a gente não tiver a disciplina, né, um exemplo, a gente está aqui hoje, se eu deixar meu celular tocando, se eu deixar telefone aqui próximo também disponível, vários vão ser os recursos aqui, as fontes que vão me distrair. Né? Então, eu preciso ter a disciplina que o momento em que eu tirei para estudar, para buscar conhecimento, para me desenvolver, ele é o meu momento. E eu devo estar totalmente concentrada e focada naquele processo. O caminho é um só, né? Segundo Conrado. Aceitar e estimular a curiosidade. Então, a curiosidade é um processo, né, um movimento super importante no processo de aprendizado, né? Eu tenho que ter aquela curiosidade, eu quero aprender algo novo e a partir dessa curiosidade eu vou então desdobrando, eu vou buscando esse conhecimento. Então, ela vai ser uma alavanca de crescimento e torna o aprendizado contínuo e autodirigido parte importante e prazerosa da rotina. Né? Ele deve ser prazeroso. Né? A gente não deve deixar para focar no nosso desenvolvimento no final do dia, por exemplo, né? Porque no final do dia a gente tende a estar o quê? Bastante cansado. Então, por que que a gente vai deixar, né, esse processo que é tão importante para a gente para o final do dia? Ele tem que ser ali a parte do nosso filé mignon do dia, né? Ou no início, ou no meio, que a gente ainda está com a energia bastante alta. Tá?
O que que é cultura de aprendizagem, né? Eu falei, apresentei o Conrado para vocês, expliquei que ele hoje no Brasil ele é referência, né, em termos de cultura de aprendizagem. É, e aí vamos entender agora o que que é cultura, né, de aprendizagem. A cultura de aprendizagem, ela é um conjunto de práticas, de ações que tem o objetivo de quê? De estimular, de propiciar o desenvolvimento contínuo dos profissionais dentro da organização. Não tem como a gente não relacionar com cultura, né, da empresa. É como que a gente vive, né, aquela cultura que foi criada, né, pelo dono, mas ela se solidifica ou ela realmente se torna real à medida em que as pessoas que fazem parte daquela instituição, elas vivenciam na prática, elas experienciam, elas respiram aquela cultura. E na aprendizagem é isso, é como que a organização, ela respira, ela vive o processo de aprendizagem. É um tema que não é tão novo, mas as organizações ainda estão se adaptando ou amadurecendo dentro desse processo. Porque dentro do processo de cultura de aprendizagem, a gente entende que a gente perpassa o conhecimento formal, o treinamento formal, mas que a gente vai experienciar, vai criar culturas que oportunizem esse aprendizado de diferentes formas, olhando o aprendizado informal, que a gente chama, como parte integrante desse processo, dessa cultura de aprendizagem. Eu vou dar um exemplo para vocês que na NEC a gente tem um momento que é o nosso Aprimora NEC. Toda quarta-feira, de 11 a meio-dia, a gente reúne toda a empresa para trazer temas dos mais variados, tá? Então, temas técnicos, temas que são mais relacionados, por exemplo, ao GG, mais comportamentais, mais institucionais. Então, a gente varia muito e quem compartilha esse conhecimento são os nossos profissionais. A gente tem os líderes compartilhando também, mas muitos dos nossos profissionais compartilham também aquilo que estão estudando e ampliam, então, o conhecimento dos demais. Então, esse é um exemplo de uma cultura também de aprendizagem, que a gente já vivencia na NEC há muitos anos, faz parte do nosso calendário. Eu apresento aqui outro autor para vocês, que é o Pozo. O Pozo vai trazer um olhar para a cultura de aprendizagem e que tem muito a ver, né, com o nosso momento hoje. Então, ele diz o seguinte, a cultura de aprendizagem, ela deve ter ela passou por quatro grandes mudanças, né? Informação versus conhecimento. Então, antigamente, ai meu Deus, agora eu vou entregar a minha idade, né? Antigamente, como que eu estudava quando eu era mais nova? Né? Há pouco tempo atrás. Vocês nem vão, muitos de vocês não vão nem saber, né? Vintage, enciclopédia. Como que a gente acessava a informação? Eu ia lá na enciclopédia, estudava, os trabalhos eram lá naquela folha de papel ao maço, que também está vintage, né? Escrevia, não tinha computador na época, né? Hoje, como é que a gente acessa o conhecimento e a informação? É de maneira muito rápida, é de maneira instantânea. Então, esse processo ele faz com que a gente quebre as verdades absolutas de maneira muito mais rápida do que na minha época, quando eu estudava na enciclopédia. Concordo? Porque lá eu tinha aquela informação que estava na enciclopédia, aquilo ali era a fonte do conhecimento. Tinham que vir outros pesquisadores para questionar e gerarem novas perspectivas, novos olhares. Hoje em dia, isso acontece numa velocidade muito intensa. Tá? Então, é o que ele traz no segundo ponto, né? O fim das grandes verdades. Né? A gente entender que surge um conceito hoje, daqui a pouco já tem outras pesquisas acontecendo, já tem outros autores trazendo outras perspectivas, né? Então, a gente dá a oportunidade a olhar, a beber de fontes variadas e verificar aquilo que faz mais sentido para a gente, né? Fazer esse diálogo. E o aprendizado em rede, né? O ser humano ele é um ser sociável, né? Então, a aprendizagem, ela também se relaciona, né, à questão do afeto, da conexão, tudo isso influencia o processo de aprendizagem. Então, quando a gente consegue estabelecer esse aprendizado em redes, né, buscando pessoas e comunidades que tenham relação com aquilo que a gente está estudando, a gente potencializa a nossa forma de aprender. E o aprendizado contínuo. E antigamente, fazer o aprendizado em rede era muito mais diferente, difícil, né? Porque com a internet a gente consegue se conectar com comunidades de aprendizagem do mundo inteiro. Antigamente esse processo não tinha essa possibilidade, né? E o aprendizado contínuo. A gente precisa entender
que a gente só para de aprender o dia que a gente morre. Por mais que digam, né, a ciência está aí, é verdade, tá? Que à medida que a gente passa de uma determinada idade, a quantidade de neurônios ela diminui. Mas isso não inviabiliza o aprendizado. E sempre que eu falo sobre isso, eu lembro muito da minha mãe, que ela falava assim: eu queria muito fazer faculdade de letras quando eu era menor. Ela, ué, mãe, por que que você não faz? Não tenho mais idade para isso. Isso não existe, né? Isso não existe. Então, a qualquer momento é hora para aprender. A gente está aprendendo durante todo o tempo, durante toda a nossa vida. Aqui eu vou fazer uma diferenciação para vocês. Eu apresentei o conceito rapidamente da pedagogia, o da andragogia, que vocês já conheceram, que é a ciência que estuda o ensino dos adultos, e agora, né, tecnologia, aprendizado autodirigido, cultura de aprendizagem, surge um novo olhar, que é o da eutagogia. A eutagogia, ela está muito relacionada, né, à questão de quem determina o processo do aprendizado, continua sendo o aprendiz, né, e como aprender também, não só o que aprender, mas como aprender. Na andragogia, quem determina o que aprender, né, é o educador, né, o instrutor, é a curadoria que vai ser realizada ali, né, no conceito raiz da andragogia. E quem determina como aprender é o aprendiz. Quando a gente fala de eutagogia, a gente dá as rédeas do processo para o aprendiz, tanto em escolher o que e como, tá? Então, vai ser um novo olhar e que tem tudo a ver com a aprendizagem autodirigida, com o conceito de lifelong learning, de aprendizado ao longo da vida, e dentro desse novo olhar para a cultura de aprendizagem. Aqui eu trago um conceito que é o conceito do 70-20-10. É um conceito muito utilizado nos ambientes corporativos, tá? Para desenvolvimento, para treinamento. Aqui eu também apresento os autores que criaram o conceito, né, que foi o McCall e o Eichend, também outro trava-língua aí, e o Lombardo na década de 1990. São três autores aí que criaram o conceito 70-20-10, que se baseia que o processo de aprendizado ele acontece 70% nas experiências, então na troca, em colocar a mão na massa, em fazendo a conexão com nós dos princípios da andragogia, colocando a mão na massa, resolvendo situações, problemas do meu dia a dia, né? Então, aprendendo aquilo que eu já estou vivenciando, por exemplo, no meu trabalho. Então, ele tem muito a ver com a minha experiência, tá? Em resumo, é a mão na massa. E 20% eles dizem que está relacionado à aprendizagem social. Então, é baseado em quê? No feedback, na interação, no compartilhamento de conhecimentos. Vocês já ouviram falar que a gente aprende muito quando a gente ensina? Por quê? Porque a gente se prepara, né? Então, quando a gente compartilha aquele conhecimento, a gente ampliou um pouco mais daquilo que a gente conhecia, porque a gente buscou informações para poder compartilhar. E, obviamente, quando a gente compartilha, a gente também troca. Então, a gente também aprende algo novo, a gente também recebe esse feedback. E eu disse para vocês que o aprendizado é conexão, né? Tem também muito do afeto envolvido. Então, isso também está relacionado a essa aprendizagem social. E 10% a aprendizagem formal. Então, baseada a treinamentos, a workshops. Então, percebam que dentro dessa proposta desses autores, a gente está falando que apenas 10% desse processo ele se dá dentro de um contexto formal. Então, tem muito para se explorar em outras frentes, tá? E é isso que as empresas usam quando elas dizem do aprendizado on the job, que é o aprendizado na prática. Você recebeu a pílula, o conteúdo, e agora vamos colocar a mão na massa. Vamos fazer. Seguramente a gente vai errar, e o erro faz parte do processo de aprendizado, e eu vou fazer de novo, e eu vou ter um mentor, um tutor que vai me apoiar, até que eu consiga, a partir daquele conhecimento, desenvolver uma performance melhorada, como o Conrado traz para a gente, tá? Pessoal, tudo bem até aqui? Tudo tranquilo. Tranquilo. Ok. Tranquilo. Aqui eu apresento outro rapaz que eu também sou super fã, que é o Alex Bretas, que junto com o Conrado se debruçam também a estudar muito sobre cultura de aprendizagem, só que o Alex ele tem uma pegada muito voltada à aprendizagem autodirigida, à aprendizagem em rede,
Então, eu acho super importante vocês conhecerem um pouco sobre o Alex, e ele vai trazer, né, um olhar para a aprendizagem autodirigida, em que ele separa nesse tripé, né? A comunidade, ou seja, o lugar onde as pessoas se conectam uma com as outras, né, e com o mesmo propósito ali, ou com um propósito similar. Então, nessa comunidade, nessa rede, a gente vai estar trocando sobre conteúdos, né, que esse grupo está buscando aprender, né? Então, isso cria valor não só individual como coletivo dentro do processo de aprendizagem em rede. A aprendizagem se grafia a própria curiosidade, então essa palavra ela faz parte do processo de aprendizagem, né? É a curiosidade, é botar para fora o conhecimento construído, fazendo algo melhor do que antes. Então, tem tudo a ver com a fala do Conrado, né? Então, eu aprendo, então eu melhoro a minha performance, eu melhoro o meu desempenho, tá? Mudar a si mesmo continuamente em uma direção percebida como positiva, né? Então, todo o processo de desenvolvimento de aprendizado é porque a gente busca o quê? Se desenvolver, melhorar, né? Então, é sempre buscando um desenvolvimento, né? Uma melhora. Autodirigida, porque quem vai conduzir esse processo é o próprio aprendiz, é você. Quem conduz o processo é você. Né? Então, com essa autonomia de assumir a responsabilidade pelo processo, enriquecendo não só a sua vida, né, o seu desenvolvimento, como todos ao seu redor. E isso é um grande desafio, porque a gente não foi educado. Então, quando a gente chega e pensa, peraí, mas durante toda a minha formação, sempre alguém teve que me dizer o que eu tenho que aprender, qual o caminho que eu tenho que seguir, o que eu tenho que estudar. E agora você está me dizendo que eu posso ser o autor, o principal, tomar as rédeas do meu processo? Como que eu faço isso? Porque eu não sei. Sempre me disseram o que eu tenho que fazer e agora eu defino o que eu vou estudar, como que eu vou estudar, que estratégia. Como que é isso? É um processo, tá? É um processo. E o que a gente vai fazer aqui é entender como que a gente pode caminhar dentro dessa linha, tá? Porque faz muito sentido e é importante para o desenvolvimento, tá? E a gente, ao longo dessa conversa, vai entendendo o porquê. Tá? O que é lifelong learning, né? Traduzindo para o português, é aprendizado ao longo da vida. É aquilo que a gente já vem falando aqui um pouquinho, né? Então, a gente aprende de diferentes formas, de diferentes maneiras, e ao longo de toda a nossa vida. Só paramos de aprender quando a gente parte daqui para um outro plano, tá? Então, ele vai, né, como eu disse, significa aprendizado ao longo da vida, a gente pode aprender em qualquer fase, qualquer idade, de diferentes formas. Sem dúvida, é um grande diferencial dos profissionais, né? E eu vou trazer já já uma fonte quentinha, que saiu semana passada, que traz aí esse olhar, esse diferencial, né, dessa habilidade aí de aprender a aprender e de uma maneira bastante autônoma. Então, os profissionais e empresas, né, profissionais de RH, empresas estão buscando os profissionais que tenham essa habilidade desenvolvida, tá? De aprender ao longo da vida e de entender que o processo de aprendizado se dá continuamente. O Alex e o Conrado, eles fazem todo esse panorama, né, esse novo olhar do processo de aprendizagem, aprendizagem em rede, aprendizagem autodirigida, aprendizagem intencional, que é o próximo livro que o Conrado vai lançar, agora em 2025, que tem muito a ver com o aprendizado que ele chama de wide learning, né? A gente aprende de diferentes formas, de diferentes fontes, de diferentes maneiras, e lançando mão de muitas estratégias e ferramentas guiadas pelo próprio aprendiz, né? Então, ele e o Alex, eles criam o conceito do CEP mais R, que eles trazem como um processo que, seguido, não precisa ser na ordem apresentada, faz com que o aprendiz consiga aproveitar na íntegra o processo de aprendizado e consiga ter o resultado que ele, né, cita lá no início, que é ter uma performance melhorada, uma mudança de modelo mental a partir daquele novo conhecimento. Então, é um método criado pelos dois, que resume principais fontes de aprendizagem que eles tiveram ao longo dos anos. E o Alex cita, né? Sempre que queremos aprender algo,
nós vamos buscar em algum lugar. Então, isso parte da nossa prontidão para atender, da nossa vontade e da nossa curiosidade. Tá? O que seria o conceito CEP mais R? Então, eu trago essa imagem aqui para explicitar um pouquinho para vocês, tá? Então, o C é de conteúdo. Como que eu faço essa curadoria? Como que eu faço essa escolha de conteúdos, né? Então, aqui na imagem eles botam várias fontes que eu posso buscar de conteúdo. Ah, eu quero estudar sobre, deixa eu ver aqui um tema, sobre física. Então, eu vou buscar num vídeo no YouTube, eu posso buscar resumos de livro, eu posso buscar algum TED que fale sobre isso, podcast, artigos científicos. Então, tem uma infinidade de fontes que eu posso buscar de conteúdos e eu vou fazer a curadoria, eu vou escolher aquele que, ou aqueles que melhor me atendem nesse momento. O E é de experiências. De novo, a palavra experiência aqui, porque ela faz parte desse processo de aprendizado. Olha o afeto, né, que eu trago para vocês, faz parte desse processo. Olha a interação, né, porque eu preciso da interação com o outro, que vai ser uma excelente fonte também de aprendizado. O autoconhecimento, eu preciso me conhecer, entender qual é a melhor forma de aprendizado, se é ouvindo, se é escrevendo, se é usando os dois recursos. Prática, né? Eu preciso colocar a mão na massa, eu preciso experienciar, eu preciso passar pela experiência de errar e, a partir do erro, aprender. Tá? O P de pessoas, de novo, é a relação com o outro, né? A aprendizagem tem muito do social ali envolvido. Então, eu vou buscar essa troca com amigos, com tutores, com mentores, vou pedir feedback, né? O que eu vou usar? Vou buscar fontes com especialistas na área, tá? Então, é o P de pessoas. E o R de redes, né? Então, a aprendizagem em comunidades, né? Onde que eu vou buscar comunidades de aprendizagem que estão pesquisando, estudando sobre o tema física, por exemplo, e vou começar a me conectar com eles, a participar dos debates, a criar redes, né, a criar times de trabalho, né? Então, são muitas oportunidades que podem ser geradas e todo esse movimento faz com que a gente potencialize o nosso conhecimento, potencialize a nossa forma de aprender, ok? Está fazendo sentido o que eu estou trazendo aqui para vocês, pessoal? Sim, Eu estou senhora. aqui Tá ligada sim. no Tá sim. tempo, Sim. Sim, sim. Se estou você indo me muito permite, rápido. deixa eu até tentar contribuir um pouquinho, fazer eles se conectarem, né? Alguns podem estar pensando, pô, estou numa residência de dados e a primeira palestra vem falar sobre aprendizado. E por que que aconteceu isso, né? Talvez eu tivesse que falar lá no início, mas passou. Porque a gente sabe que vocês estão começando uma jornada intensa, né? Uma jornada que vocês vão ter muito aprendizado, vão ter que se dedicar bastante para aproveitar o máximo possível. E por isso, essa é a primeira palestra. Por isso, a Ju trouxe esse conteúdo de cara para vocês conseguirem entender como vocês vão poder aproveitar todas essas informações para o aprendizado de vocês, para vocês aproveitarem da melhor forma possível, não só a residência de dados, mas tudo que vocês fizerem na vida de vocês, né? Que vocês vão entendendo que o aprendizado da escola é diferente do que vocês estão vivendo agora, se conhecendo para entender como é que vocês aprendem melhor, qual é a melhor ferramenta, e ela está mostrando vários caminhos aqui. E é por isso que a gente trouxe esse assunto, para vocês poderem, desde o início, se organizar nesse aprendizado e aproveitar ao máximo o conteúdo. Show? É isso aí. E vocês vão viver na prática nessa jornada tudo isso. Vocês vão estar em rede, vocês vão estar com pessoas, né? Os trabalhos em grupo, vão estar trocando, vão ter os mentores, enfim. Então é toda uma jornada trabalhada e pensada para que vocês possam aproveitar o máximo desse momento, né? E finalizarem essa jornada de forma exitosa, né? Que possam iniciar aí a jornada de vocês profissional no mercado de trabalho, né? Com sucesso, mas entendendo que esse processo ele não é finito, né? Ele não termina no final da jornada da residência. Ele vai acontecer durante toda a formação de vocês, durante toda a vida de vocês, porque ele perpassa a formação profissional, tá? Aqui, lembra que eu falei com vocês que eu ia trazer uma informação, um relatório que saiu quentinho, está saindo do forno semana passada. A gente tem uma instituição, né, que é o Fórum Econômico Mundial,
que ele se debruça para fazer pesquisas, né, em âmbito mundial sobre vários assuntos. E eles também têm lá uma parte que se dedicam a olhar o futuro do trabalho. Então, eles vêm fazendo pesquisa ao longo dos anos sobre isso e sinalizando como que o mercado, como que o mundo está se comportando nesse sentido. E aí, semana passada, saiu quentinho esse relatório, onde eles trazem 10 habilidades com maior índice de crescimento até 2030. Então, aqui vocês percebam aí a tecnologia, IA e Big Data, redes de cibersegurança, redes de segurança cibernética, criatividade. Aí a gente entra nas habilidades, aqui começa nas habilidades comportamentais, né? Criatividade, resiliência, flexibilidade e agilidade. E aqui eu marquei em amarelinho a curiosidade e aprendizagem ao longo da vida. Tá? Então está entre as 10 habilidades que serão aí, terão um crescimento até 2030. Depois a gente tem a liderança e influência social, gestão de talentos, o pensamento analítico e a gestão ambiental. Se a gente olhar o relatório anterior, que foi de 23, a gente vê algumas mudanças, né? O surgimento, por exemplo, do olhar da gestão ambiental, da inclusão da influência social também chegando aí com força, né? Então a gente vai acompanhando e a gente vai vendo as nuances, as mudanças. Mas a curiosidade e a aprendizagem ao longo da vida, ela já está há bastante tempo sendo elencada nesses relatórios como aí uma habilidade super importante nesse processo. E aí, essa é uma outra informação importante que o Fórum trouxe. Então, de acordo, né, com esse relatório, 78 milhões de novas oportunidades de emprego, elas vão surgir, né, até 2030. Mas é preciso melhorar a qualificação das forças de trabalho urgentemente. Então, tem duas terminologias, né, que falam em inglês, que é o upskilling e o reskilling, que é a qualificação e a requalificação. É muito importante, tudo isso está relacionado a essa habilidade de aprender a aprender, que a gente tenha esse olhar, porque como a gente vai manter, né, a nossa empregabilidade se vai ter essa virada? Como já vem tendo, né? Tendências mundiais também, de acordo com o Fórum, em transformação como tecnologia, economia, demografia, transição verde, devem gerar 170 milhões de novos empregos até 2030, destituindo 92 milhões de outros. Então, a gente precisa urgentemente falar e pensar sobre isso, né? Sobre esse olhar de que eu preciso estar atento ao que está acontecendo, ter essa habilidade bastante aguçada de aprender a aprender, buscar fontes, buscar me qualificar, me requalificar. Porque se a gente for olhar, por exemplo, né, o que tem sido falado de carreira, né? Carreira é nossa, né? A gente é que também toma as rédeas da nossa carreira. A empresa vai apoiar, vai suportar para que a gente possa seguir a nossa trilha, mas quem define a nossa carreira somos nós, né? Mas já tem aí várias pesquisas falando que daqui a alguns anos a gente vai poder ter várias carreiras ao mesmo tempo, né? Então percebam que o mundo está mudando e a gente precisa ter esse olhar, estar bastante ligado e atento a essa questão de buscar essa qualificação constante e essa requalificação quando necessária também. Então, preciso ser um eterno aprendiz, curioso, né? E querer experienciar e beber de diferentes fontes. Tem uma curiosidade aqui importante, quando a gente fala, né, de eterno aprendiz, não é só o aprendizado, como eu disse, organizacional, né? O Conrado, em um determinado momento da vida dele, ele fez curso de palhaço. Por quê? Porque ele é extremamente curioso, ele queria aprender essa experiência, porque ele entendia também que aquilo de alguma forma poderia contribuir com a vida dele, né? Então a gente está falando de aprender de diferentes maneiras. E tudo isso, de alguma medida, também nos ajuda nessa construção enquanto profissional, tá? Agora a gente entra em como que a gente aprende, que é também super importante para a gente entender. A gente falou um pouco sobre os princípios da andragogia, né? Entendeu como que esses princípios vão reger ou vão facilitar ou impedir que esse processo de aprendizado aconteça de maneira fluida. E agora a gente vai falar um pouquinho de como que a gente aprende. E aí eu não vou entrar nessa ciência que é super importante, que tem se debruçado muito a estudar o cérebro dentro do processo de aprendizagem, mas é importante a gente entender que existe essa ciência e como que ela impacta o nosso processo, né? Por que que alguns
conteúdos, alguns conhecimentos que a gente, ao longo da nossa vida, aprende, a gente não esquece, fica na nossa memória de trabalho, e alguns vão embora rapidamente, né? Então, isso tudo se dá, né, através aí da neurociência que nos explica como que isso acontece. Primeiro ponto, existe uma plasticidade cerebral, né? O nosso cérebro, ele se modifica em contato com o meio durante toda a nossa vida. E a gente aprende durante toda a nossa vida, lembra? Eu falo sempre isso com vocês. A gente, quando chegou no mundo, né? A gente está ali explorando o mundo, primeiro com a boca, né? Depois a gente começa a pegar e a gente está aprendendo ali. Aquilo também é um processo de aprendizado, tá? E o nosso cérebro está se moldando ali também. Então, a interferência do ambiente no nosso sistema nervoso, ele vai causar mudanças, são anatômicas e funcionais dentro do nosso cérebro, tá? Então, é importante que a gente entenda que isso acontece, que isso se dá dentro do processo de aprendizado, cada vez que a gente vai aprendendo conteúdos novos. A memória, ela é mais efetiva para a associação do conhecimento já adquirido, o que vai propiciar o que a gente chama das sinapses cerebrais. Então, de repente, você viu um conteúdo há 2 anos atrás e ele ficou lá na sua memória de trabalho. E aí, hoje, você vai, dentro da sua jornada da residência, você vai, de repente, ter acesso a um conteúdo que vai fazer com que você se conecte com aquele que você já experienciou em algum momento da sua vida. Então, você vai estabelecer ali o processo que a gente chama de sinapse. Isso ajuda muito na consolidação do conhecimento e que esse conhecimento que você está aprendendo hoje vá também para aquela memória de trabalho, né? Então, vai ficar armazenado ali para que você possa lançar mão sempre que precisar. Então, a gente pode simplesmente decorar uma nova informação, mas o registro ele só se tornará forte se procurarmos criar esses vínculos, tá? Porque senão a gente memoriza e pode ser que a gente esqueça. E a gente vai entender também aqui, eu vou apresentar um autor para você, que vai mostrar como é que essa curva de esquecimento também acontece. Então, a gente também tem que olhar e traçar estratégias para evitar ou mitigar que esses conhecimentos vão embora. Aqui eu começo a entrar um pouquinho, né, em algumas técnicas que podem nos ajudar a aprender melhor. Eu falei para vocês que eu ia apresentar, eu estou trazendo só autor trava-língua, né? Vocês vão falar assim, a Juliana está querendo dificultar o negócio aqui. Eu falei com vocês da curva de esquecimento, né? E esse autor Ebbinghaus, é um autor alemão, psicólogo alemão, olha só o ano, né? E aí a gente vê que tem coisas que são atemporais, né? E pesquisas que são atemporais. Então, em 1885, o Hermann Ebbinghaus, ele começou a pesquisar sobre memória e ele traz, então, essa pesquisa de curva de esquecimento, onde ele aponta que quanto mais o tempo passa, mais nos esquecemos do que foi estudado. Ele desenvolveu uma representação gráfica que está aqui, deixa eu tirar, eu não sei se isso aqui está na frente, deve estar, né, para vocês. Então, ele desenvolveu essa curva, e aí o que ele mostra para a gente? Estou aprendendo imediatamente um determinado conteúdo, então ele está ali 100% retido no meu cérebro. 20 minutos depois, ele já cai para 58%. 1 hora para 44%. 9 horas 36, um dia 33, e assim sucessivamente, até 31 dias após 21%, que ele está retido no meu cérebro. Então, é uma informação importante, né? A gente precisa traçar estratégias para potencializar o nosso cérebro para que ele retenha esse conteúdo. Obviamente, como eu disse para vocês no slide anterior, né, trazendo um pouco do olhar da neurociência, eu estou retendo só 21% do conteúdo de física, por exemplo. Mas ele está lá. Daqui a algum tempo, quando eu for acessar algum conteúdo relacionado ao tema, eu posso fazer a sinapse, eu posso fazer a conexão. E aí eu volto com aquele conteúdo, ampliando ele, potencializando a partir de um novo conhecimento que eu adquiri, tá? Mas é importante a gente entender que esse processo, ele acontece e que a gente precisa lançar mão de estratégias para mitigar essa perda, né? Principalmente quando são conteúdos que são importantes para mim naquele determinado momento.
tá? E aí vou trazer para residência, né? Conteúdos que são importantes, que eu estou aprendendo, que preciso potencializar esse conhecimento. Então, tem que lançar mão de estratégias para que ele esteja sempre fresquinho aqui na minha cabeça, tá? A técnica primeira que eu apresento é a técnica de repetição espaçada. A técnica de repetição espaçada, ela é uma técnica de memorização, né? São os flashcards que eu posso utilizar tanto de maneira física como via aplicativo, tá? Como é que funciona a técnica de repetição espaçada, né? Eu botei aqui, ilustrei, né? Eu vou ter os flashcards, eu vou ter as cartinhas. Na frente, eu coloco uma pergunta ou um tema, e no verso eu coloco a resposta ou a conceituação daquele tema, tá? E eu crio sobre alguns assuntos, sobre o que eu estou estudando, vários flashcards, e vou decorando, tá? Então, seria ali o dia 1, estou decorando. Depois eu vou fazer novamente a pergunta e vou ver se eu consegui decorar aquela informação ou não. Na segunda caixinha. Não decorei? Eu volto para a caixinha 1. Aquele que eu já consegui decorar, eu passo para a caixinha seguinte, tá? No aplicativo ele já vai ser mais intuitivo, mas se eu for fazer fisicamente, vai seguir esse fluxo, tá? Já estou na terceira caixinha. Peguei o flashcard, vi a pergunta, errei a resposta. Ele volta não para o segundo, ele vai voltar lá para o primeiro, e eu vou fazendo todo aquele processo. E assim sucessivamente. Faço um dia, dou um espaçamento de 3 dias, faço de novo. Daqui a pouco dou um espaçamento de uma semana, faço de novo. Dou um espaçamento de 2 semanas e assim vou estabelecendo num prazo de um mês, tá? Sempre que eu esqueço, é importante lembrar que eu tenho que voltar para a caixa 1 e repetir todo o processo, tá? Então, uma técnica de memorização bastante utilizada, principalmente para o pessoal que está, né, ali na época de vestibular, né, e tal, então buscam usar essa técnica. Alguém não conhecia a técnica de repetição espaçada? Eu Todo já mundo já... conhecia, mas eu não sabia que funcionava dessa forma, né? De estar com o cartão primeira e ter que repetir tudo de novo. Então, É, sabia que existia, mas não sabia como é que funcionava. é para você reforçar, né, ou trabalhar essa questão da memorização, né, porque você vai ter que repetir de novo, né, se você volta lá, primeiro você repete, faz de novo, testa, faz, e aí você vai trabalhando nessa memorização, tá? Então, é uma técnica. O que eu sempre digo é o seguinte, aqui a gente apresenta algumas ideias de técnicas, mas isso é muito pessoal, né? O autoconhecimento é importante nisso. O que eu convido sempre é experimenta, vê se faz sentido para você, né? De repente essa não vai fazer sentido, a próxima vai fazer mais sentido, ou uma outra que você descobriu. O importante é você estar nesse movimento, né, de buscar ferramentas que possam te ajudar nessa potencialização. Aqui eu trago o mapa mental, né, também é uma técnica bem conhecida. E aqui eu trago um exemplo, né, então eu coloco ali uma palavra-chave, né, e eu vou desmembrando essa palavra-chave com outras palavras-chave que vão me ajudar a lembrar daquele texto ou daquele livro, né? Ou de repente de uma aula que eu assisti. E aí o nosso cérebro ele trabalha muito também com a questão visual, né? Então a gente orienta que no mapa você coloque com cores diferentes, que você possa ilustrar, colocar desenhos também, que tudo isso você está trabalhando o seu cérebro a linkar que, por exemplo, a palavra lucro está relacionada ali com a cor rosa no meu mapa mental e está relacionado com aquela planilha que eu coloquei ali, aquela figura, né? Então tudo isso ajuda seu cérebro a mapear de diferentes maneiras, né? Não só no texto, mas também na imagem, tá? Então, é uma ferramenta também bastante interessante, né? Onde a gente trabalha bastante também o nosso poder de objetividade, de resumo, né? De condensar as principais fontes, as principais partes da aula, do texto, enfim, tá? E aí quando a gente vai lá na palavra lucro, a gente vai lá na nossa memória de trabalho e lembra do que a gente viu, do que o professor falou, do que a pessoa que estava apresentando aquela palestra, aquele vídeo falou sobre lucro. Então, você vai fazendo as sinapses, né, com aquele conhecimento que você já adquiriu na aula que você assistiu, no TED que você viu, no YouTube ou no livro,
Técnica de autoexplicação, gosto muito dessa também, porque é uma forma de você pedir um feedback, né? E aí tem a ver lá com o que a gente conversou nos slides anteriores, né? Quando a gente fala de pessoas ali que podem, no processo de aprendizado, nos ajudar, né? Oferecendo os feedbacks. Então, como é que funciona essa técnica de autoexplicação? Ela consiste em, depois de realizar uma leitura, assistir um TED, assistir um vídeo, enfim, no YouTube, você tenta explicar o que você absorveu para um amigo, para um parente, né? E a partir do que você trouxe, você vai pedir um feedback para o que você entendeu. A partir desse feedback da pessoa, você vai ter a possibilidade de avaliar, putz, não era isso não. E fazer novamente, tá? Ou não era isso mesmo que eu tinha estudado, era isso mesmo que o conteúdo trazia. Consegui explicar. Beleza, consegui absorver o conteúdo. Tá? É quase que uma aula que você dá. Lembra que eu disse que a gente também tem autores que falam que a gente aprende quando ensina? Então, a autoexplicação é uma forma, né, da gente também validar esse conhecimento, tá? E aí, como eu coloquei aqui, isso vai ajudar o nosso cérebro a preservar melhor as informações e a fazer as conexões, as sinapses, né, com os assuntos. Tá? Então, também é uma técnica bastante interessante. Agora a gente entra aqui na gestão do tempo, que assim, eu vou falar isso aqui, gente, mas eu sei que ninguém aqui tem problema com gestão do tempo. Todo mundo está bem resolvido com isso, né? Consegue dormir 8 horas por dia, faz as refeições direitinho, estuda, todo mundo, ninguém tem esse problema, né? Só que Tudo não, alinhado. tudo alinhado. O dia precisava ter mais de 24 horas. Alguém já pensou isso, gente? É Vocês mais já... 24 não, mas se Todo eu dia. botasse mais 8 só para eu dormir, tava bom. Não, mais 4 eu durmo 8 horas. Se o dia tivesse pelo menos umas 32 horas, eu seria muito feliz. Com Mas certeza. a gente não vai conseguir mudar isso, né? Infelizmente. Então aí a gente vai ter que pensar como que a gente aproveita melhor, né? Esse tempo. Porque o tempo não volta, né? Forma o nosso tempo, equilibrando parte profissional, parte de estudo, parte de lazer, né, para que a gente consiga aproveitar ao máximo, porque tudo isso faz parte, né, do indivíduo. Então, aqui eu trago eu esqueci o nome, um quadrinho, né? Então, aqui a mãe está falando, hoje as pessoas não têm tempo para pensar, filho. Ela disse, e a criança fala, poxa, que pena, porque se pensassem, teriam tempo. Né? Eu recentemente assisti um vídeo que eu achei bastante impactante sobre essa questão do tempo, que realmente é algo que é muito valioso, né? Porque a gente não consegue voltar atrás. Então, dependendo de experiências, né, ou de falta de tempo que a gente tenha com coisas que a gente considera importantes, por diferentes razões, né, da vida de cada um, depois a gente talvez não consiga resgatar aquilo, né? Então, como que a gente consegue aproveitar melhor esse tempo? Como que a gente consegue equilibrar os pratos, né, que não é fácil, né? A teoria está aí, mas, poxa, na prática a gente sabe o quanto que é difícil. Mas é um exercício, né? Se a gente tenta ir mudando devagarzinho, né, a gente chega lá, né? O que eu acho que não pode é a gente achar que não é possível, né? Tudo é possível desde que a gente queira e vá nessa direção, né? Mesmo tendo os desafios, porque a gente não consegue ter um resultado diferente fazendo a mesma coisa, né? Então a gente precisa se movimentar, tá? Então esse é o grande convite quando a gente pensa nesse processo todo de aprendizado, desafios, e vocês vão passar por N desafios na vida de vocês, entender que ele faz parte do processo. Agora, como que a gente lida com ele e como que a gente tenta equilibrar para aproveitar melhor o nosso tempo é um grande desafio, mas é possível, né, de uma forma devagar e constante. Aqui eu trago para vocês já bem direcionado, né, gestão do tempo versus estudo. Aprender a gerir melhor o tempo é igual a melhor produtividade no lazer, estudos e trabalho, ou seja, na vida, tá? De novo, nós somos um ser holístico, né? Então a gente tem que considerar o todo. Mente, corpo, tudo isso está envolvido e tudo isso impacta o processo de aprendizado. Vamos conhecer algumas dicas, então, que poderão nos ajudar
a gerir melhor o nosso tempo. Então, aqui, o primeiro ponto que eu trago é analisar a rotina. A gente tem que olhar o nosso cenário, nossa fotografia atual. Como é que está a nossa rotina? E aí escrever mesmo, isso é importante, tá? Como está a minha rotina hoje? Eu acordo tal hora, tá? Aí o que eu faço na minha manhã, o que eu paro para almoçar, o que eu faço no período da tarde, como é que eu faço à noite, tal, hora que eu durmo. Então você mapeia a sua rotina, porque ali você vai ter a primeira fotografia ali, do estado atual, tá? Essa sua rotina. Importante fazer as pausas programadas, né? Isso é super importante. O nosso cérebro, ele é super potente, inteligente, mas ele precisa de pausas. Isso ajuda para que a gente também potencialize a nossa forma de aprender. Então, dá uma levantadinha de uns 5 minutinhos, bebe uma água, toma um café, quem é o apaixonado por café, como eu, então vai lá, toma um café, né, dá uma respiradinha, olha a natureza, olha o verde, eu boto o pé no chão, boto o pé na grama e volta. Usa uma agenda, né, super importante para nortear ali a sua rotina, a sua atividade. Saiba quanto tempo você precisa para cada tarefa. Isso é bastante desafiador, né? Eu faço mestrado e aí, quando eu estava fazendo as disciplinas, né, fizeram quanto tempo vocês precisam para ler um artigo? Nunca tinha parado para mapear isso. Não, é importante. É importante que vocês saibam, até para que vocês organizem a forma de vocês estudarem, né? Então, existem técnicas para leitura dos artigos, quanto tempo que vocês vão levar. Ninguém tinha cronometrado ou tinha uma ideia de quanto tempo levava. Então, é super importante que a gente saiba, ou que a gente estime quanto tempo que a gente vai levar para cada tarefa. Porque senão, vocês concordam que a nossa agenda ela pode ficar capenga? Porque aí, se eu estimei errado, é igual um dominó, né? Sabe aquela trilhazinha de dominó que a gente faz, vai caindo, pronto, derruba tudo. Vai atrapalhar todo o meu cronograma. Aí, ao invés de eu conseguir dormir as minhas 8 horas, naquele dia eu vou ter que dormir 6, 5, porque eu precisei esticar, porque estimei errado as tarefas que eu deveria ter feito ao longo daquele dia. Aqui eu coloco algumas dicas, tá? Então, assim, primeiro ponto, determina um espaço adequado para estudo. Vou ficar sentado na cama estudando? Olha, de repente você aguenta assim as primeiras horas, mas tua coluna, e se você já passou dos 40, vou te falar que a lombar começa a pegar. Então, é bom, é interessante que você busque ficar sentadinho, né, numa cadeira, ter uma mesa, né, para você ali estar com a coluna, né, mais esticadinha, que faça suas pausas, né, tudo direitinho. Então, tem um espaço para isso. Dentro do possível, né, um espaço que vá ter, não tenha muita interferência, né? Óbvio que a gente tem vizinhos, né? Os vizinhos podem estar ali, né? De repente tem uma festa, música, tal, mas assim, né, esse tipo de elemento pode tirar um pouco o nosso foco. Então a gente tentar criar ali um ambiente, um espaço, combinar, fazer os combinados em casa. Olha, agora eu vou estudar. De repente, bota a Alexa no volume 5, 6, porque senão, de repente, vai me atrapalhar, né? De repente. Então, faz um combinado, né? Nessa jornada de residência, é muito legal que a gente vê que a família se envolve, né? Eu fico, assim, acho maravilhoso ver que a família está junto ali, está apoiando, então é muito legal. Então, pensa aí, organiza o teu espaço para isso. Estabeleça horários, deixa eu ver falar em horário, deixa eu ver como é que está meu deadline aqui, tá bom? Então, estabeleça horários para estudar. Lembra que eu falei, né? Por que a gente vai deixar para estudar lá no final do dia? Muito provavelmente meu cérebro já vai estar cansado. E talvez a minha absorção não seja aquela. Então, vamos separar o filé mignon do nosso dia para estudar, dentro do possível, né? Vamos fazer isso. Né? Que a gente tende a deixar, eu vou ler aquele livro que eu tanto queria, aí eu vou ler na hora que eu vou dormir. Não tem nada de errado da gente fazer isso, não, tá? Li um dia um post do próprio Conrado falando que ele tirou o celular, não deixa mais do lado da cama dele, botou no escritório dele e agora ele usa o livro, né? A experiência, ele voltou àquela experiência de ler o livro. Aí ele ainda escreve no final e diz assim: porque foi criado um equipamento que funciona para acordar a gente.
o despertador, né? Porque a gente usa aquela desculpa, não, o celular fica aqui porque eu preciso colocar para despertar que amanhã eu tenho que acordar no tal horário. Mas existe outro recurso para isso, né? Então, não quer dizer que a gente não possa ler quando já está se preparando para dormir. Mas a absorção, quando a gente fala assim de né, um programa, né? Igual vocês então, eles vão iniciar a jornada da residência e tal, procura estabelecer os melhores horários ou dividir esses horários para vocês aproveitarem melhor esse tempo de estudo, tá? Então, aqui a gente até fala, né, de separar em blocos, encaixando os melhores horários, dividindo o tempo, é uma estratégia, tá? E cada um vai encontrar a sua melhor forma. Só não deixe para que todo esse processo aconteça no momento em que você já está mais cansado, que você já passou por um dia todo de trabalho, né? Enfim. Então, tenta equilibrar isso. Durma bem, dormir é super importante. O sono, ele faz parte, ele ajuda esse processo de aprendizado. Então, ele é fundamental. Quando a gente cognitivo ele é impactado. A minha forma de aprender, ela vai ser totalmente impactada. Então, ele tem uma ligação direta com o processo de aprendizado, tá? Então, é muito importante a gente, dentro do possível, tentar ter uma noite de sono saudável. Boa alimentação, a alimentação também é muito importante. Imagina que eu comi uma feijoada hoje, né? Tomei aquela caipirinha e agora eu vou estudar. Vocês acham que a minha absorção vai ser a mesma? Né? Eu vou estar ali, eu queria uma rede, né? E aí eu tô ali, tô olhando o conteúdo, mas tô pensando na rede que eu podia estar ali, ó, só balançando. Então, assim, a questão da alimentação ela também é importante. Ou comi algo que não me caiu bem, que aí, né, vou passar mal e não vou conseguir estar ali com a minha atenção plena no processo de aprendizado, tá? Então, a alimentação, ter uma alimentação adequada também é legal. E aí tem alimentos, inclusive, que ajudam a potencializar, né, o nosso cérebro, né, o peixe, o ômega 3, então tem algumas fontes que são muito ligadas ao processo também de absorção de conhecimento. A atividade física, né, é super importante, como eu disse, corpo-mente, né, é a parte física, é tudo englobado, é holístico, né? Então, invista numa prática de atividade física. Ah, eu não consigo agora ir para academia, mas será que dá para fazer uma caminhada de 30 minutos todo dia, mesmo na minha rotina? Será que eu consigo encaixar isso na minha rotina? Ah, não dá todo dia, mas de repente 3 vezes na semana eu consigo encaixar. Já é um começo, tá? É aquilo que eu falei para vocês, né? O bom é inimigo como é que é? É o bom é inimigo do. E agora eu esqueci. Tem uma. Alguém me ajuda aí. O bom é inimigo do. Do Enfim, eu acho que ótimo. isso, o bom é inimigo do ótimo. Então, assim, ai, não, mas eu só vou começar a caminhar se eu conseguir caminhar 30 minutos todo dia. Na minha agenda hoje não compõe, não dá. Então, vamos começar com 2 vezes na semana, mas eu vou começar. Porque à medida que eu começo, eu vou depois ampliando, aquilo vai entrando na minha rotina, no meu hábito, e vai se tornando uma prática do meu dia a dia, tá? Agora eu estou caminhando aqui já para o encerramento, e aí eu trago essa atenção aqui. Alguém já ouviu falar na CVC? Não agência de viagens, tá? A sigla é a mesma. Alguém já ouviu falar? Cuidado, né? Porque a gente cai nisso, mas tantas vezes, principalmente nos dias de hoje, onde a gente é bombardeado de conteúdo, informação, em que às vezes eu às vezes me sinto meio que uma barata tonta, né? Porque é tanta informação, peraí, o que que eu vejo agora? O que que é importante, né? E aí a gente tem que lembrar, poxa, eu sou a pessoa que vou tomar as rédeas do meu aprendizado, aí eu tenho que fazer a curadoria. O que que é importante agora? O que que eu vou olhar agora? É o círculo vicioso do conhecimento. O que que é isso? Eu estou aqui com 4 livros que eu quero ler, então tá, começo a ler um livro, nem terminei de ler, já estou passando para o outro, já entrei no terceiro, não terminei nenhum, aí quando eu consegui terminar, eu não coloquei nenhum deles em prática. O que que eu consegui, a partir da leitura, explicitar de conhecimento através de uma performance melhorada ou de uma mudança de modelo mental? Fica muito complicado, né? Porque às vezes a gente faz um investimento, por exemplo, num curso, faz o curso, tem um investimento de tempo, que vale muito, e financeiro,
e a gente termina e não coloca em prática aquele conteúdo. Faz sentido, né? Se o que a gente está falando aqui, à medida que eu vou aprendendo, é o on the job, né? Eu vou colocando em prática, eu vou colocando a mão na massa, porque é ali que eu vou ter oportunidade de errar, de ser corrigido, e o erro faz parte do processo de aprendizado, e eu faço de novo, e eu vou, e essa constância vai fazendo com que eu aprenda, né? Eu me desenvolva dentro daquele conteúdo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque as informações estão aí, né? Então, é lançar mão de estratégias para isso, tá? Eu queria até falar uma coisa interessante que a neurociência traz, que é a gente trabalhar o nosso cérebro também, quando a gente fala de leitura, não tem problema vocês lerem mais de um livro num período. Vocês criam estratégias, tá? Inclusive de dia e horário. Por exemplo, eu vou ler um livro hoje, 8 horas da noite. Eu dou um espaço de um dia e depois, né, pulo um dia e depois volto, leio mais um pouco daquele livro e vou fazendo esse espaçamento. Nesses intervalos, eu posso consumir a outra leitura. No mesmo horário, eu vou fazendo esses espaçamentos. O nosso cérebro é muito potente, né? Então, quando a gente faz esse tipo de trabalho, a gente também está treinando ele. Tá? Então, é interessante. Eu já usei essa técnica e é bem bacana, né? Leio um livro, dou um espaço, volto no mesmo horário, naquele mesmo exemplar, e aí vou seguindo a leitura e vou alternando. Então, fui lendo 2 livros ao mesmo tempo, e, óbvio, trazendo para a minha prática, né? Como eu disse para vocês. É um exercício, é importante, senão a gente está ali investindo o nosso tempo e talvez a gente não vai ter retorno daquele aprendizado, né? De novo, conectando com nós, né? Tem que fazer sentido, tem que estar relacionado à nossa experiência, nos ajudar na solução de problemas, né? Então, fazer sentido com o que a gente quer buscar, né? Qual o retorno que a gente vai ter a partir dali. Então, tudo isso é bastante importante, tá? Da gente considerar. Então, cuidado aqui para não cair no CVC. Se cair, hoje vocês já sabem o que que é, isso acontece, que vocês têm a oportunidade de perceber, puxa, espera aí, vamos dar uma pausa aí, aperto o freio, porque eu estou entrando no CVC, deixa eu sair dele, tá? Então, isso é bastante importante. Falei, e só bebi um golinho de água, hein? Teve um colega de trabalho meu que uma vez a gente estava fazendo treinamento de liderança e eu falei, eu gosto de falar pouco, vocês perceberam, né? Acho que eu falei cerca de 2 horas, 2 horas e pouca. E aí no final ele falou para mim assim, Juliana, pelo amor de Deus, 2 horas e pouca você falando, você não tomou um golinho de ar. Falei, nem percebi, mas é importante, né? A água também é muito importante, hein, gente? A gente está falando de alimentação, beber muito líquido, importante também no processo aí, tá? Da nossa saúde, que consequentemente impacta o nosso processo de aprendizado. Agora eu finalizei aqui a minha fala, falei bastante. Queria abrir espaço aí para perguntas. Ainda tem um tempinho aí para a gente conversar. Pessoal, quem Um de quiser, cada vez, hein, gente? Por favor. pode abrir o Igual falou microfone. a NEC. Todo mundo conseguiu se encontrar aí, achar qual seria a melhor forma de aprendizado? Acha que vai contribuir, não vai? Importante a gente ouvir vocês, gente, saber se a gente está indo por um caminho interessante, que contribua mesmo. Com certeza. Dá para me ouvir? Sim. Sim. Bom dia. Bom Na, dia, Davi. eu ouço essa palestra e eu penso que até para uns anos atrás assim eu deveria ter ouvido ela antes. Uhum. Nas questões de escola, realmente, eu tinha muito essa parada de, meu Deus, eu não sei estudar, eu não sei fazer nada, e eu não me organizava. Aí eu só fui criar esse hábito isso mesmo de estudar, de se organizar depois de um tempo. E depois que eu percebi a diferença que isso faz, acho que ajuda muito, sabe? Tipo, os flashcards que você falou, os mapas mentais, tipo, às vezes você lê e fala, caraca, eu estudei aqui, não adiantou de nada, sabe? Mas aí tu percebe que não é só isso, sabe? Tem um por trás ali, tem jeitos diferentes, jeitos de aprender melhor, e isso ajuda bastante. Então, eu acho muito importante a gente ter essa palestra assim como a primeira, porque a gente
quem não se situa, sabe? De tipo, vou tentar ver um jeito aqui para o meu ensino. Eu acho que isso ajuda bastante. Obrigado. Obrigada, Davi, pela sua contribuição. Fico feliz, né? É isso aí. Esse é o objetivo, né? Que esse nosso sábado hoje possa contribuir, né, com esse início de jornada aí de vocês, que eu tenho certeza que vai ser muito exitosa. Eu queria fazer um comentário também que até relacionado aos flashcards que você falou. Na época de escola, a minha mãe sempre falava assim: você não precisa colar para passar na prova. Se você começar a estudar, aí você finge que vai colar, começa a escrever uns pequenos bilhetinhos. Só essa questão de você começar a escrever ali aqueles pequenos bilhetinhos, aquilo ali você já ia memorizando tudo, né? Aprendendo melhor, né? Não só memorizando, como aprendendo mesmo. Eu achei engraçado, você falou desse método dos flashcards, e me lembrou isso. Mas é isso. Obrigada, Heitor, pela sua contribuição. Heitor, né, que está falando? Isso. É, é isso, né? A gente está ali trabalhando estímulos no nosso cérebro quando você faz isso, não só da visão, né? Mas você também está trabalhando a questão sinestésica, né? Então, isso é muito legal. Você está usando vários recursos nesse processo, né? Não sei se vocês já ouviram falar assim, olha, não estou falando que vocês devam colar, não, tá? Mas quem está colando também está, de alguma forma, aprendendo, porque é isso, né? Mas está errado, tá, gente? Ó, tô frisando aqui, tá errado. Não é para fazer. Mas é isso que você falou. Você vai, você escreve, sua mãe foi bem sábia aí nessa orientação para você, porque é isso, você está ali escrevendo, você está ali dando outro comando para o teu cérebro, revisitando o conteúdo e está memorizando, né? Mais alguém? Bom dia. É só fazendo um acréscimo no que os dois falaram. É que, tipo assim, quando eu estudava, né, igual o Davi falou, eu estudava, a gente, não sei se alguém faz isso também, de fazer textos, né? Escrever, por exemplo, tem uma matéria lá, biologia, por exemplo. Aí tu pega a matéria e vai escrevendo toda a matéria. E aí acaba que você perde muito tempo e não aprende nada, né? Aí cai no CVC. Eu acho muito importante sobre essa questão de fazer os flashcards e os mapas mentais, porque você economiza muito tempo, você gerencia melhor o seu tempo e você, querendo ou não, você aprende mais, né? Porque a informação ela tá bem ali organizada, direitinho. Você bate o olho, você já consegue ver toda a informação. Eu acho que isso é importante também para o tempo, gerenciar o seu tempo. Exatamente, exatamente. Os fichamentos também são, obrigada, tá, Danilo, pela sua contribuição. Os fichamentos também são bem interessantes, porque é isso, você coloca de uma maneira condensada aquele conteúdo, e aí quando você acessa, ele faz você ir até aquele texto, né, lá no seu cérebro, e até aquele conhecimento, aquela informação que você acessou, né? Então, é muito interessante, é muito interessante. E dentro da estratégia de estudo, otimiza muito, né? Simplifica muito o processo. E é isso, vocês precisam encontrar uma forma para simplificar o processo de vocês, porque vocês vão ter uma jornada longa de muito aprendizado, de muito conteúdo, e encontrar essa melhor estratégia vai ser super importante para que vocês possam, como tema, né, do encontro hoje, potencializar essa forma de aprender. Você teria alguma indicação de livro para a gente? Eu tenho Se, várias, né? Eu trouxe uma, né, aí que para mim hoje é muito atual, que é esse livro do Conrado, né? A apresentação vai ser compartilhada com vocês. Vale a pena, tá? Tem no formato físico, tem no formato do Kindle, então assim vocês encontram diferentes fontes. É uma leitura muito, muito, muito tranquila e com muitos insights. Então é o livro aí que eu recomendo hoje para vocês, para leitura, porque tem muito a ver com esse nosso momento, com
Por isso que eu quis trazer aqui um pouco da pesquisa que saiu do forno do Fórum Econômico Mundial, para mostrar para vocês como é que o mercado está olhando aí todo esse movimento, essa influência da tecnologia, né, das mudanças que estão acontecendo, IA, enfim, então como que vocês devem se preparar, né, para terem muito aguçada essa habilidade de aprender a aprender. Isso vai ser muito importante. Então, eu sugiro, Pedro, o livro do Conrado, tá? Como leitura. Ok, muito obrigado. Nada. Ô, Ju, o Anderson Reis está compartilhando com a gente aqui no chat um Uhum. pouquinho da experiência dele. Ele falou que utiliza a técnica Pomodoro para organizar o tempo de estudo. É Acho muito que você tem legal que também. compartilhar aí. Muito legal também. Porque, inclusive, quando a gente fala de dar pausa, né? A técnica também propicia isso, né? É bem interessante também, é uma técnica bem bacana. É aquilo que eu falei, né? Existem várias, eu trouxe algumas, e o convite sempre que eu faço para vocês é experimentem. Experimentem e vejam qual delas, né, ou quais delas vão se conectar melhor com cada um de vocês, né? De repente, a técnica que melhor funciona para mim não é a que vai funcionar melhor para o Pedro, e vice-versa. Então, conhecer as técnicas, entender, experienciá-las é importante para que vocês possam saber qual aquela que vai dar mais match, né? Tá? É o Anderson, né? Obrigado, Anderson, pela contribuição. Bom dia, Juliana. Eu tenho Bom uma dia. dúvida, é mais uma curiosidade também um pouco, partindo da sua experiência, o que que você pensa do uso da IA, né, justamente nessa questão da cultura de aprendizagem? Que a gente vê um volume de informações gigantescos e é até difícil a gente filtrar, acompanhar. E eu queria saber um pouquinho do que você pensa sobre, como é que você vê isso, porque pelo menos para mim, é um grande desafio, assim. A gente tem a velocidade de informação na mão e ao mesmo tempo ter que gerir esse tempo. Então, é difícil até escolher qual é a melhor maneira de gerir o nosso tempo. Então, é mais a título de curiosidade mesmo. Oi, Natália, obrigada aí pela sua pergunta. Bom, a IA, ela é uma excelente ferramenta para aumentar a nossa produtividade, tá? Agora, obviamente que a gente tem que ter aqui alguns pontos, né? A gente tem que saber o que que a gente quer perguntar para a IA, como que ela pode nos apoiar, né? Não é fazer para a gente todo o trabalho, mas é ser um facilitador para que a gente simplifique a nossa vida, né, a nossa rotina, tá, de trabalho, de estudo, como facilitador, tá? Não que vá fazer para a gente, né? O nosso cognitivo, ele precisa, o nosso jeito de escrever, de produzir, ele precisa estar ali. O que a inteligência artificial, né, na minha leitura, pode fazer a simplificar ou aumentar a nossa produtividade, a nossa performance, né? A partir, por exemplo, você tem inteligências artificiais que fazem fichamentos, né? Então, de repente, aquele processo que eu teria que produzir manualmente, eu posso usar o apoio de uma inteligência artificial e depois eu vou colocando a minha cara, ou colocando alguns pontos que de repente não vieram via solicitação, e eu vou incrementando com aquilo que eu já li, do texto, do artigo, do vídeo, enfim. Então, assim, hoje tem uma infinidade de inteligência artificial para muita coisa, né? No próprio mestrado, a gente utiliza para simplificar ou para ganhar tempo, ganhar produtividade, né? Então, é isso, ter esse olhar que ela está ali para nos apoiar, não para fazer para a gente, tá? Mas para apoiar. Até porque a gente tem que fazer a curadoria do que vem de lá. E eu só vou fazer essa curadoria do que vem de lá se eu conheço sobre o assunto que eu estou estudando. Senão, eu corro o risco, eu não vou dizer assim, vocês lembram do Google quando surgiu, né? De novo, a minha idade. Como é que é? Você vai botar lá no Google pesquisar, mas ó, tem que tomar cuidado com a fonte da informação que vem e tal. É a mesma coisa, né? Você tem que olhar, você tem que. Não pode acontecer de botar lá, faz para mim o meu trabalho, não sei o que. Não, isso não é correto.
Mas me ajude ou me diga ou faça para que sirva de apoio, otimize o teu processo. Sim, tá aí, deve ser utilizado, né? É importante, né? Dentro das empresas, o processo está sendo também considerado dentro das áreas de treinamento e desenvolvimento, isso tudo faz parte, mas com esse olhar, com esse cuidado, né? Tá? Mais alguém? Então, só te agradecer, Ju. Agradecer por você compartilhar aí seus conhecimentos, por dedicar novamente, né, seu tempo aí para gente. Agradecer a todo mundo que ficou presente aí até o final. Espero que vocês aproveitem bastante esse conhecimento, se organizem no aprendizado de vocês, que a jornada se torne mais eficiente, mais suave, né, e que vocês levem isso aí para a vida de vocês. A Ju está deixando aí os contatos, mas a gente também compartilha lá no Classroom material e a gravação dessa palestra também fica disponível para vocês revisitarem quando vocês precisarem, ok? Eu que agradeço, Cecília, Arthur, a todos e a todas que participaram, tá? Foi muito bacana, muito especial, como sempre. Espero que tenha sido para vocês também, né? Uma manhã bacana de troca. Quem quiser pode ir lá também no LinkedIn, Juliana Sarti, vai ser aí um prazer aí ter vocês na conexão e qualquer coisa que precisarem também estou à disposição, tá bom? Muito obrigada e um ótimo sábado aí para todos. Ju, se você puder deixar de compartilhar só para a gente tirar uma fotinho. Claro, peraí, deixa eu sair aqui. Deixa eu só ver. Stop share. Pronto. Pessoal, vou tirar, tá? Uma fotinho. Todo mundo que estiver com a câmera ligada e quem estiver desligado, liga para a gente Na hora que for aparecer. fazer o abacaxi, você me avisa, hein? Tá bom. Vou lá, e vou tirar, hein? Sorrindo. Eita, peraí, gente. Aguenta aí. Pronto, consegui. Faltava só lá dizer pra gente, né, pessoal? Não, não é foto, não é vídeo. Tá Mas é bom, isso, gente. Muito então. Muito obrigada, obrigada, viu? pessoal, pela participação. Bom final de semana para todos. Quem alunos, monitoria lá já tem um linkzinho no grupo. Boa aula para vocês. Obrigada mais uma vez. Obrigada, pessoal. Tchau, Obrigado. tchau, Bom gente. Obrigado, sábado. tchauzinho.